Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Nós vamos entrar na presença de Deus em seu favor. Você junto comigo, vamos juntos chegar diante do trono da graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu querido Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade. Em teu nome, o nome que o Senhor deu ao teu Filho Jesus, nós entramos na tua presença neste momento, em favor das pessoas que estão me ouvindo aflitas, doentes, enfermas, oprimidas, injustiçadas, perseguidas, pessoas que foram abatidas por causa de infâmias, de disse-me-disse, de fofocas. Ó poderoso de Israel, venha levantar os que estão me ouvindo nesse momento, estão caídos, prostrados. Faça, meu Santíssimo Deus, notória a tua presença na vida dessa gente. Aqueles, inclusive aqueles que estão nos leitos dos hospitais, ou nas macas, nos corredores dos hospitais, jogados como se fosse um lixo, aqueles que estão dentro de uma cela, também considerados como um lixo da sociedade. Meu Deus, eu te peço, estende a tua mão poderosa para tocar em cada uma delas, porque o Senhor não tem prazer nem na morte do malvado, do perverso, quanto mais aqueles que te invocam. Então eu te peço, estende a tua mão sobre todo o povo. Eu te peço por toda a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Bênção sem medida. O que significa bênção sem medida? Bênção sem medida, minha amiga, meu amigo, significa bênção todo dia, toda hora, todo instante. Você é abençoado a cada momento. É como o rio que joga sempre a água para o mar. O mar nunca se enche, o rio nunca esvazia. Assim é Deus. Ele quer fazer isso na sua vida, mas Ele não pode fazê-lo enquanto você está honrando o devorador, porque você está roubando. O ladrão é o que rouba a Deus e está honrando a quem? O diabo. Está honrando o devorador. Está dizendo, ó, devorador, você é o Senhor da minha vida. Então, o devorador tem toda a liberdade para destruir a vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela está honrando o devorador. Ora, nós somos servos da palavra que ouvimos. Se o Senhor Jesus é o nosso Senhor, se a Ele honramos com os dízimos e ofertas, mostramos de fato, mostramos com fatos irrefutáveis, porque o dízimo, o sujeito chegar e tirar uma primeira 10ª e honrar a Deus e trazer na casa de Deus, isso significa que essa pessoa é fiel a Deus. Significa, isto é, se ela o faz com o coração cheio de alegria, não por obrigação, não por imposição da consciência, não, mas por uma obrigação espiritual. Ó, meu Deus, Tu és o meu Senhor, a Ti eu devo a minha vida, tudo que vem às minhas mãos é Teu, mas o Senhor pede para que eu devolva a 10ª, os primeiros 10%. Então está aqui a minha honra. Tu és o meu Senhor. Então, com prazer, com dedicação, com alegria, a pessoa honra ao Senhor. Ela mostra e demonstra que para Deus que Ele é considerado na sua vida.
Mas se ela é dizimista por imposição, se ela é dizimista entre os dentes, se ela faz continhas com os seus dízimos, quer dizer, uma pessoa assim está considerando Deus como Senhor? Claro que não, porque ela está fazendo uma coisa imposta pela consciência, por uma obrigação da consciência. Não, está escrito, eu tenho que pagar, então eu vou pagar. Ora, isso não é honrar a Deus. Então tem muitos dizimistas que estão me ouvindo nesse momento, que têm vivido com um devorador na vida, um devorador particular na vida, justamente por causa de não considerar Deus como Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o dono. Se você o considera ou não, ainda assim ele é. Ele não muda. A maneira dele ser e como ele é, o Senhor da glória, não muda. Mas a sua vida faz a diferença. A sua vida muda. Se você o honrar, ela muda. Se você não o honrar, a sua vida não muda. Pelo contrário, ela vai de mal a pior. Então as pessoas não se dão conta de que o dízimo trata de consideração para com Deus. Consideração. A partir do momento em que você é dizimista, fiel, não é dizimista uma vez ou outra, não, é dizimista fiel. Porque não adianta a pessoa ser dizimista apenas uma vez ou outra. Ela tem que manter, ela tem que ser perseverante. A partir do momento que ela é dizimista fiel, ela passa a ter o direito de que a sua vida no campo, o seu trabalho, seja no campo, seja na cidade, seja numa fábrica, seja num escritório, seja lá o que for, seja abençoado e não estéril. O seu trabalho não seja estéril. E aí ele diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, quando fala Senhor dos Exércitos, está falando do Senhor da batalha, o Senhor da guerra. Porque entre você e Deus existe uma força maligna que impede você de conquistar a plenitude de Deus. Mas quando você é fiel dizimista, então essa força maligna não pode resistir, porque você cooperou com Deus para que Ele, Deus, viesse lutar por você e fazer com que o seu trabalho viesse ou venha ser frutífero. E Ele promete mais dizendo: todas as nações vos chamarão felizes. Quer dizer, os seus vizinhos, seus amigos, seus conhecidos, seus parentes, todas as pessoas vão chamá-la de felizes. Vão ver a felicidade, vão ver a grandeza de Deus na sua vida. Vão ver Deus na sua vida. E dirão que você realmente é uma pessoa abençoada. Diz assim: todas as nações Deus falando, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, 3 vezes consecutivamente Deus se identifica como Senhor dos Exércitos. Quer dizer, o Senhor que dá a vitória econômica para aqueles que são fiéis nos dízimos. Dá a vitória econômica para aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. E diz mais, ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então tem que haver essa diferença entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. O que é de Deus, a sua vida é abençoada, é frutífera. O que não é de Deus, a sua vida é estéril. A sua casa é uma miséria. A sua família é uma miséria. A sua vida econômica é uma miséria. A sua vida sentimental é uma miséria. A sua vida de saúde é uma miséria. Tudo é uma miséria. Por quê? Porque ela não é fiel dizimista. Meus pais, eles não tinham muita estrutura para sustentar os 4 filhos que eles tiveram. E eu nunca soube o que é ter o melhor.
sempre consegui sobreviver, mas sempre com o básico, com o mínimo, né? E sempre eu ouvia, assim, as pessoas, os vizinhos onde eu morava, sempre assim, eles tinham melhor, eles tinham coisas que chamavam a atenção da gente que não tinha, né? E falava assim, poxa, por que eu sofro? Por que eu vivo assim? E eu não tinha esse porquê, porque nunca me ensinaram que tinha como ser diferente, né? Me ensinavam assim, não, você nasceu assim, você vai ter que se contentar. Minha mãe, ela sofrendo bastante, então ela queria sair do aluguel. Ela invadiu um terreno na prefeitura e construiu com muita dificuldade. E para construir essa casa, muito simples, a gente teve que montar uma barraquinha no portão da escola. E era muito humilhante para mim, porque eu via meus amigos da minha sala, assim, vinha comprar com a gente. Eu falava assim, nossa, que vergonha, mãe, não deixa a gente precisar fazer isso. Ela falava assim, não, mas só para a gente sair do aluguel vale a pena. Então a gente pagou esse preço, construiu uma casa muito simples, não tinha praticamente nem banheiro para a gente utilizar a casa. A gente teve que mudar da forma que estava para poder sair do aluguel e o dinheiro que economizava do aluguel para poder ir fazendo as pequenas reformas para poder ter uma vida básica. A casa não tinha janela, a gente colocou uma madeirite, né, para poder morar nessa casa. A gente dormia na cozinha os filhos e a minha mãe dormia no quarto com meu pai. E quando a gente ia fazer compra do mês, isso era muito assim, sabe, difícil, muito difícil, a gente sofreu muito. Por ser um terreno de prefeitura, a rua era assim, só de casas boas. Só que onde a gente invadiu o terreno era do lado de uma creche, né? Então era muito, muito feio, assim, muito ruim. E a minha vizinha que me convidava para conhecer a Universal, eu sempre tinha aquela resistência, assim, de achar assim, não vou perder meu tempo não, isso não vai acontecer, não muda em nada. Mas com tanto sofrimento, eu acabei cedendo ao convite dela e fui. Nossa, eu fiquei maravilhada assim, com os ensinamentos. Na primeira semana mesmo, assim, o pastor deu a direção, falando sobre o dízimo, né? E eu ficava admirada, assim, eu falava assim, nossa, eu já fui em outros lugares que falavam da Bíblia, mas falava como uma história. E o pastor, ele dava a direção, tipo assim, se no passado aconteceu com as pessoas do passado, hoje poderia acontecer conosco. Então aquilo maravilhou, sabe assim, abriu meus olhos, falei assim, peraí, então é o que eu queria. É o que eu quero, então. Aí ele falou sobre o dízimo, falou como deveria fazer, como deveria separar direitinho. E eu fui para casa. E eu tinha conseguido naquele período meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego era para ganhar um salário mínimo, eu tinha 16 anos, né? Na época era R$200. Então eu fiz um voto com Deus, né? Eu falei assim, vou ser dizimista. Se realmente isso funciona, eu vou ver a diferença. Eu não quero trabalhar nessa empresa que eu estou atualmente, porque eu quero por uma multinacional. Aí eu peguei e fiz esse voto de dizimista, né? Então, separei meu dízimo. No mesmo mês que eu separei, 15 dias depois, eu fui convidada para trabalhar nessa multinacional, entrei lá, comecei a desenvolver meu trabalho, fiquei lá 6 anos, trabalhei, comecei todos os anos, a senhora promovida, fui reconhecida, pagaram faculdade, investiram legal na minha carreira. E eu fui, sabe assim, fui progredindo. E eu sempre querendo mais, porque conforme eu fui vivendo a fé, eu fui aprendendo que a gente pode ter mais. E aí eu abri também minha visão para ter a minha própria empresa, né? Eu saí dessa empresa, com o dinheiro da rescisão eu investi, né? Comprei uma franquia. Com essa franquia eu comecei a entender o que é o mercado, né? Comecei a desenvolver o trabalho na prestação de serviços. E aí eu resolvi, depois de 5 anos, sair da franquia também e continuar, mas com a minha própria empresa, com a minha própria marca, né? E hoje eu tenho, né, essa empresa com a minha própria marca. É uma região muito, muito legal assim, para a gente estar desenvolvendo nosso trabalho. Atendemos os clientes dessa região, né? Vários escritórios corporativos assim, de alto padrão. A gente conseguiu comprar nosso apartamento e a gente tem conquistado bastante. Desde que eu aprendi a ser dizimista, eu tenho crescido degrau. Cada ano que passa, eu tenho um degrau a mais que está aumentando a minha vida. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se você quiser saber mais a respeito do valor, da importância de você ouvir e praticar a palavra de Deus, porque isso não vai trazer apenas ou só o benefício da salvação eterna da sua alma, mas aqui mesmo nesse mundo. Então, domingo agora, às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, ou às 10 da manhã, ou às 6 da tarde. São 3 reuniões especiais para as pessoas interessadas. Até lá.